sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à ondulatória. Ondulatória é o ramo da física que estuda as características e propriedades de propagação de uma onda. Mas o que vem a ser onda? Ondas são perturbações que se propagam em um determinado meio, provocando o transporte de energia sem que haja o transporte de matéria. Então, toda perturbação que ocorre em um determinado meio, que provoca o transporte de energia sem que haja o transporte de matéria, estamos tratando de uma onda. Conforme podemos observar em nossas imagens, a perturbação é uma superfície de um lago. Quando jogamos, por exemplo, uma pedra, podemos observar que gera sucessivos pulsos, sucessivas perturbações. Esse conjunto de pulsos é o que chamamos de ondas. O efeito dominó. Um dominó entrar em contato com o outro faz com que haja o transporte de energia, sem que haja o transporte de matéria, e assim propagando-se uma perturbação ao longo do caminho. Um exemplo também bem prático é o movimento de oscilação de uma corda. Uma corda, quando ela está oscilando, ela está se propagando em um determinado meio, provocando o transporte de energia sem que haja o transporte de matéria. Então, também é um fenômeno ondulatório. Um outro exemplo aqui também, que já vimos, é com relação à propagação em um lago. Observem que, ao jogar qualquer pedra ou algum outro objeto em um lago, vai gerar essas frentes de ondas, que chamamos de pulsos, essas perturbações, que formam assim todo esse conjunto de pulsos, é o que chamamos de ondas. Então, ondas são o conjunto de pulsos, ou seja, são perturbações que se propagam em determinado meio, que ocasionam o transporte de energia, sem provocar o transporte de matéria, conforme podemos observar. As ondas, elas também estão presentes em outras situações, como, por exemplo, o som de um violão, o movimento oscilatório da corda de um violão, o reflexo de uma paisagem, na radiografia, na ultrassonografia, são exemplos bem básicos e práticos do cotidiano, podemos encontrar os fenômenos ondulatórios. As ondas, elas são caracterizadas de acordo com sua natureza. Uma onda ela pode ser caracterizada pela natureza como sendo mecânica ou eletromagnética. Uma onda mecânica ela é caracterizada por quê? Para que haja esses sucessivos pulsos, essas vibrações, ela precisa de um meio material para se propagar. Então, as ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Como exemplo aqui, nós temos a corda. A corda ela precisa de um meio material para se propagar. As ondas que são formadas na superfície de um lago, ela precisa de um meio material para se propagar. E o som ele precisa de um meio material para se propagar. O que significa, Edivaldo? Que as ondas mecânicas elas não se propagam no vácuo, ou seja, onde não tem nenhum meio material para que ocorra essa propagação. Então, ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Olha só que interessante, ó. Resultam de deformações provocadas em meios elásticos, transportando apenas energia mecânica. Lembrando mais uma vez que as ondas elas não ocorre o transporte de matéria, apenas o transporte de energia. Então, são esses exemplos que temos, por exemplo, de ondas mecânicas. A onda que se propaga por meio de uma corda, a onda em uma superfície de um lago, o som, as ondas sísmicas, são todos modelos de ondas mecânicas. Tratando agora com relação às ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar, como, por exemplo, a luz. Temos outro exemplo também, as ondas de rádio e TV. Temos aqui, ó, raio-x, temos o micro-ondas. Todos eles funcionam a partir de ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Edivaldo, mas elas podem se propagar a partir de um meio material? Pode, mas não há necessidade desse meio material para se propagar. Então, as ondas eletromagnéticas são as únicas que se propagam no vácuo, como, por exemplo, a luz. Ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Resultam de vibrações e cargas elétricas. Então, essas vibrações dessas ondas eletromagnéticas são as únicas que podem se propagar no vácuo. Então, por natureza, as ondas também elas podem ser definidas como ondas eletromagnéticas. O exemplo bem comum de ondas eletromagnéticas são quem? A luz, as ondas de rádio de TV e o micro-ondas. São modelos básicos de ondas eletromagnéticas.
Quanto aos tipos, as ondas elas podem ser unidimensionais. Unidimensional é quando se propaga em uma única direção, como por exemplo, um movimento oscilatório, vibratório, que é provocado a partir de uma corda. Ondas bidimensionais são aquelas que se propagam em duas dimensões, como por exemplo as ondas, as perturbações que ocorrem na superfície de um lago. Conforme podemos observar aqui na ilustração, as sucessivas perturbações, os sucessivos pulsos que se propagam nessa superfície do lago, criando assim o quê? Uma onda. Lembrando que a onda, ela ocasiona apenas o transporte de energia, ela não provoca o transporte de matéria. E temos também um outro tipo de onda, que são as ondas tridimensionais, são aquelas que se propagam em várias direções, como por exemplo, o som. O som que propagamos, que é uma onda mecânica, ele se propaga em várias direções. Então, por isso, ele é uma onda o quê? Tridimensional. Temos também aqui as ondas, além das ondas sonoras, as ondas provocadas a partir de quê? De abalos sísmicos. Também são ondas tridimensionais, porque elas se propagam em 3D, ou seja, em 3 dimensões. As ondas elas podem ser classificadas como ondas transversais e ondas longitudinais. As ondas transversais são aquelas em que a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Observamos aqui um exemplo de oscilação de uma corda. Ela está vibrando na vertical e está se propagando na horizontal. Ou seja, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Vibrando na vertical, oscilando na vertical, mas se propagando na horizontal. Então, esse é um exemplo claro através da oscilação por meio de uma corda. Já uma onda longitudinal são aquelas ondas em que a direção de vibração coincide, é a mesma que a direção de propagação. Então, toda onda longitudinal, a sua direção de vibração é igual à direção de propagação. Como ocorre, por exemplo, em uma mola. Podemos observar por meio da imagem que a mola, o movimento oscilatório de uma mola é de uma onda longitudinal, porque ela está vibrando na horizontal, no entanto, está se propagando também na horizontal. Assim como o som. O som provocado a partir de um diapasão, podemos observar que as suas frentes de onda elas estão o quê? Se propagando na horizontal e estão vibrando também na horizontal. Vamos para a próxima imagem para a gente constatar de uma melhor forma essa onda longitudinal, tanto por meio de uma corda como por meio do som. O som, podemos observar aqui claramente que ele está vibrando na horizontal e também está se propagando na mesma direção, ou seja, na horizontal. Assim como está ocorrendo em uma mola. A mola está vibrando na horizontal e se propagando também na horizontal. Então, os modelos por meio de uma corda, como por meio do som, são exemplos clássicos de ondas longitudinais, onde a direção de propagação coincide com a direção de vibração. Então, gente, aqui encerramos com relação ao conteúdo referente à introdução ondulatória. Nossas aulas estão todas disponíveis lá, esperando você no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior. Vai lá, se inscrevam, façam os seus comentários, tirem as suas dúvidas. Vão lá também no nosso Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Passe a seguir as nossas dicas, as nossas orientações de estudo. Então, gente, aqui nós encerramos mais uma aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, gente. Um forte abraço.